Estranho som da memória a murmurar. Ao longe reconheço a casa e a língua familiar. Estranho som da língua na frase familiar. O mar, ou numa outra língua, o mar nunca será demais lembrar. É um outro olhar para outro olhar. 28 de abril de 1974. O comboio atravessa devagar a fronteira e para em Vilar Formoso. Lá dentro, os passageiros acordam sobressaltados com o barulho de uma multidão vibrante que grita por Mário Soares. Fazem-no sair do comboio, levam-no para uma cantina e oferecem-lhe copos e discursos revolucionários. Estou extremamente emocionado com o acolhimento que tenho tido ao longo da linha. As minhas primeiras palavras são para os meus camaradas que ficaram no exílio e que ainda não puderam vir. Igual a si próprio, Soares não quer ser tratado por senhor doutor, nem quer tirar a gravata. Antes de chegar a Santa Apolónia, Soares tem tempo para ler o programa da Junta de Salvação Nacional. Acha-o excelente, inteiramente razoável. Desagrada-lhe apenas a ideia do MFA querer associações cívicas em vez de partidos políticos. Mas nessas horas, como nunca dantes e nunca mais, a emoção é mais forte do que o sentido político. Não me move, neste regresso ao país, qualquer ambição política. A minha única ambição era viver este dia. Está realizada. O tempo é de festa. 2 dias depois, vai ao aeroporto esperar e abraçar o único político com passado e prestígio rival, Álvaro Cunhal. Desfilam juntos no 1º de maio e falam na mesma tribuna em nome da liberdade reencontrada. Soares abre o comício, Cunhal encerra. Assim o exigem os sindicatos organizadores. Mas se o desencanto da revolução nunca lhe chegou, Soares cedo perderia as ilusões sobre os revolucionários que alinham à sua esquerda. Senhores ministros, meus camaradas, Percebi que o propósito estratégico do Partido Comunista consistia em liderar uma espécie de grande aliança inorgânica que não seria estruturada em bases partidárias. Isso tornou-se claro aos meus olhos em junho de 1974. Assim se cumpriu. O PCP, lento e prudente, tira partido do atrevimento revolucionário das forças da extrema-esquerda, implantando-se metodicamente no terreno previamente ocupado. O MFA pactua. A democracia vai esperar. 11 de março abre caminho para as nacionalizações da banca e dos seguros. Nesse mesmo verão são tomadas as melhores herdades do Alentejo, inaugurando uma prática contagiante e implacável em todos os setores da economia. Em declarações ao Século de 25 de março de 75, Soares apoia publicamente aquilo a que chama a liquidação dos potentados. Mas já em 76 irá confessar ao jornalista Dominique Pouchin que ficaria evidentemente desagradado se a sua casa de campo tivesse sido ocupada por uma família de mal alojados. Sem ilusões sobre o desfecho do caso República, em julho de 75, Soares agarra a bandeira daquilo a que chama Fronteira da Liberdade. Sai do governo e convoca a multidão para a Alameda. Acusa o PCP de liderar o aparelho do Estado. Pede a cabeça de Vasco Gonçalves e prepara-se com o país para os rigores do verão quente de 75. Lá fora tem a garantia de um sério apoio militar inglês e alemão em caso de guerra civil. E em Lisboa, sente o amparo do embaixador norte-americano, Carlucci, que passa para Washington a ideia de que Soares é o único político capaz de inverter o processo revolucionário. A mesma confiança merece do Grupo dos 9,
que privilegia o líder do PS nos seus raríssimos contactos com os civis. Entre os políticos, as águas seriam bem separadas a 6 de novembro de 75, num duelo televisivo de 4 horas, Soares versus Cunhal. Mas uma coisa não cria dificuldades às fábricas, quem está a criar dificuldades a todas as empresas com o objetivo de as arruinar é o Partido Comunista. O líder do PS inspirava cuidados de segurança aos seus pares. É apenas fumaça, o povo é sereno. O povo é sereno, não tem perigo. Mas no dia 25 de novembro, lá se convenceu a ficar em Cascais e seguir vagarosamente para o Porto, pelas estradas do litoral. A revolução era devolvida à democracia. Então, Hermes, mais uma vez, muito obrigado pela eficiência com que conduziu todas estas operações. Limitei-me a ser o coordenador de uma equipa, a equipa que conseguiu desenvolver um certo número de ações com sucesso. Mal imaginava Soares que no mesmo dia em que caía o seu maior adversário, entrava de surpresa no tabuleiro político um homem sem passado nem sorriso que lhe iria tirar votos, governos, amigos e, por 2 anos, o seu próprio partido. À sua direita, o socialista seria criticado por ter levado o PCP para o governo e por ter condescendido com ele nos primeiros tempos da Revolução. Tudo isso aconteceu, mas também é certo que nessa altura sobrava pouco tempo ao Ministro dos Negócios Estrangeiros para atender às manobras vermelhas. Soares voava pelo mundo inteiro, fazendo de Lisboa mais uma escala. Tinha a seu favor um mandato pessoal de Spínola e uma lista reconfortante de contactos internacionais. Um dia depois de ter dividido a tribuna com Álvaro Cunhal, no 1º de maio, parte para Bruxelas, onde se encontra secretamente com Agostinho Neto, líder do MPLA e seu ex-vizinho de cela no Aljube. Segue-se o abraço com Aristides Pereira, líder do PAIGC em Dakar, graças aos cuidados do seu amigo Leopoldo Senghor. Londres é a próxima escala, novamente com os guineenses e depois Lusaka com Samora Machel. Mas é no mato que se decide o cessar-fogo, a entrega das armas e o passar de mão das administrações. Sinal deste desgoverno é o encolher de ombros de Samora Machel à mesa das negociações em Lusaka. Está contente com o que coube a Frelimo. Na mesma entrevista a Dominique Pouchin, Soares explica: é verdade que contribuímos para a criação de regimes de partido único. Será que existem outros sistemas em África? Por que razão haveríamos nós de impor as nossas concepções políticas? Não é precisamente aí que poderia residir uma forma do tão apregoado neocolonialismo? Com ou sem dúvidas, entre setembro de 74 e janeiro de 75, o socialista assina os acordos de Argel, de Lusaka e do Alvor. Junta definitivamente o seu nome a uma das descolonizações mais traumáticas da história africana. Mas nem por isso deixa de recuperar o assunto sempre que pode. Em 1989, o Presidente da República foi contestado na Guiné-Bissau quando quis homenagear os mortos da Guerra do Ultramar. Como vocês sabem, eu fui tão anticolonialista como vocês e sofri por isso. Mas venho aqui prestar homenagem aos mortos portugueses porque Portugal assume a sua história, no bom e no mau. E nós não temos complexo em relação ao passado. Em Lisboa, virá inaugurar um monumento aos soldados do Ultramar, apesar das vaias à direita e à esquerda. Aqueles que não sabem ouvir os outros em silêncio não são certamente democratas. Muito obrigado, doutor. Está habituado. Todos os seus governos mereceram forte contestação popular, escrevendo o capítulo menos feliz do seu percurso político. É certo que evitou a bancarrota e a ruptura cambial sempre que o país precisou. Conseguiu ainda os acordos com o FMI, porventura graças aos seus contactos privilegiados no exterior. Mas praticou também uma gestão generosa para o Estado, rigorosa para o setor privado, ruinosa para a despesa pública. Uma folga não perdoada pela oposição e pelo presidente Yanes.
Yanes dá como acabadas as oportunidades governativas de Soares, que dificilmente simulam um bom perder. Eu que nunca estive agarrado ao poder, quando o Sr. Presidente da República, no uso da sua competência, me disse que me exonerava, eu senti-me como um pássaro a quem abrem a gaiola. A década de 80 é generosa com Mário Soares. Reconquistada a liderança do partido, segue-se o regresso ao poder com a vitória nas eleições de 83. Mas a sua popularidade volta a sucumbir perante a imagem de inépcia na condução do governo. O Bloco Central chama de novo o FMI e leva a taxa de inflação a 30% e assiste impotente à escalada dos salários em atraso. Mas dá também a Mário Soares a íntima alegria de conquistar a entrada na Comunidade Europeia. No dia seguinte à gloriosa assinatura, Soares cai pela terceira vez. A 6 de outubro, irá assistir à derrocada do PS perante o triunfo do partido de Yanes e a consagração política do discreto economista de Bulicane, aquele que precipitara a queda do Bloco Central na véspera da bonança. Vencido em 3 frentes, as sondagens reduzem-no à insignificância de 8%. Mas, uma vez mais, é o confronto que lhe traz alento. A 14 de janeiro de 86, na Marinha Grande, o candidato recusa-se a evitar uma manifestação agressiva. E a televisão leva a todas as casas a memória de um homem para quem não pode haver ruas proibidas. Espancaram gente da minha comitiva. Eu próprio fui agredido, mas isso não me impediu de circular em Portugal, porque Portugal é uma terra de liberdade, não é Moscou. Bate zenha e pinta silgo na primeira volta. Depois, usa o fantasma do regresso ao fascismo com Freitas do Amaral e mobiliza o povo de esquerda. Mas será o seu inimigo íntimo, Cunhal, a dar-lhe a vitória na segunda volta, virando as mais firmes deliberações do PCP. Tapem-lhe a cara com a mão esquerda, mas com a direita, não esqueçam, ponham a cruzinha no lugar certo. É que eu sou do APU, mas botei no Salgado Zenha. Pois, nele. Agora estou a tomar sais de fruto para deitar no Mário Soares. É nele que eu vou votar. Estou a tomar chás de fruto. Mas tem que ser. Juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Em Belém, como sempre, Soares gera melhor as crises do que a calma das instituições. Foi assim com a Guerra das Bandeiras nos Açores e ainda com os escândalos dos seus amigos de Macau. O presidente também passou friamente através do ultimato político do PRD, afastando-o com um tabefe eleitoral. Inaugurava assim no Parlamento a primeira maioria de partido único. Soares é conciliador, mas tem saudades do confronto. Perde várias vezes a paciência com o sossego político provocado pela demora laranja no poder. Exige o protagonismo que lhe sobra na Constituição. Sai para a rua. É rei em Guimarães e solidário no Corvo. Turista no Douro e amigo nas capitais do interior. Viaja como vice-rei à Índia e ao Japão. É surpresa com Václav Havel e com Arafat. É agitador com os estudantes e imigrantes. Eleito pela esquerda, conquista a direita. Apoiado pela direita, volta-se para a raiz socialista, republicana e laica. Livra-se de dependências. A história agarra o seu nome. E o povo gosta assim. Os portugueses conhecem, sabem quem sou. Sr. Presidente, boa noite. Boa noite. Como acabamos de ver no filme, o senhor dizia em 26 ou 27 de abril de 74, não me move nenhuma ambição política, a minha única ambição era viver este dia e está realizada. Como vimos também ao longo dos últimos 20 anos, isso não foi assim. De facto, não movia nenhuma ambição política? Não. Tudo aquilo que me sucedeu... Foi por acaso?
Não, não foi por acaso, obviamente não foi por acaso, mas tudo aquilo que me sucedeu foram resultados de posições que foram sendo tomadas, mas se me tivessem dito na altura em que eu cheguei a Lisboa que ia ser Presidente da República ou que ia ser Primeiro-Ministro, eu não acreditava. Sinceramente, não acreditava. Portanto, quer dizer que o destino foi muito além das suas perspectivas? Ah, sem dúvida nenhuma. Sim, senhora. Fique connosco. Vamos ter aqui o Presidente da República, Mário Soares, na segunda parte deste programa, o primeiro desta série 20 anos, 20 nomes. Vão ser 45 minutos de memórias destes 20 anos, através do depoimento de Mário Soares. Até já. Bem-vindos então à segunda parte do primeiro programa dos 20 anos, 20 nomes. O nosso convidado hoje é o Presidente da República, Mário Soares. Sr. Presidente, se quisermos fazer a história destes 20 anos, e quando mais tarde ainda se puder fazer melhor a história destes 20 anos, o senhor provavelmente passará a história por 3 ou 4 coisas, essencialmente. É o seu papel na descolonização, é o seu papel na resistência às tentativas esquerdistas ou de tomada de poder comunistas naquilo que ficou conhecido como o PREC, é a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia e, finalmente, é a sua eleição para a Presidência da República. Se estiver de acordo, vamos então cronologicamente a cada um destes temas, sim, basicamente. Antes de entrar no 25 de Abril, eu tive 32 anos de oposição persistente ao Estado Novo e à ditadura. Todos sabemos isso, só que este programa começa no dia 25 de Abril de 74 e vem até 94. Temos que limitar a história, porque senão isto era interminável. Para aclarar ideias definitivamente, isto é uma questão que, como se está a ver, não está tão sepultada no inconsciente dos portugueses. Esta descolonização que nós fizemos, está arrependida dela, sim ou não? Não, não estou arrependido de nada. Não tenho razão nenhuma para me arrepender de coisa nenhuma. Devo dizer-lhe, pelo contrário, que acho que a descolonização foi feita e foi a descolonização possível nas circunstâncias em que foi feita. E devo dizer-lhe que o grande responsável, os grandes responsáveis por aquilo tudo que sucedeu foram os dois ditadores. Salazar, pela sua intransigência, e depois Caetano, pela sua falta de coragem. Sim, senhora. Mas, admitindo que não havia outra solução em 25 de abril de 74 senão dar a independência, haveria de certo maneiras menos traumáticas de o fazer? Não sei se havia. Está por provar se havia ou não. A verdade é que nós negociámos em condições extremamente difíceis. Nós, quando diz nós, quem? Está-se a referir a si próprio? Negociaram. Eu fui dos que negociei, não em jeito disso. Eu tive alguma importância no desencadear do movimento que levou ao cessar-fogo em algumas guerras, particularmente na Guiné. Depois tive os primeiros contactos com a Frelimo e depois participei na Conferência de Alvor. Mas já numa posição de segunda fila, se puder, se quiser. Sr. Presidente, uma das coisas que muitas vezes se pergunta é o seguinte: em que situação estava o senhor em abril de 74 para ter conhecimento do que se passava nas colónias? Estava pronto para fazer a descolonização, de facto? Tinha conhecimento de causa ou fez a descolonização com ideias a priorísticas que tinha? Sabe que eu escrevi um livro que se chama Portugal Amordaçado. Eu li, onde já há vários anos. Exatamente, onde tem um capítulo que se chama Aventura Colonial. E pode perceber por esse livro, já nessa altura, que eu tinha uma informação bastante extensa dos movimentos africanos que queriam a independência e da situação das colónias. O problema para mim não foi um problema fácil. Devo dizer-lhe que até 1950, 48 posso dizer, o problema das colónias não se me punha. Foi com o jornal Norton de Matos que eu aprendi a importância das colónias. E era alguém que sabia alguma coisa disso. Sucede que o meu pai até foi ministro das colónias do governo da Primeira República. E, portanto, em minha casa havia essa ideia que as colónias eram importantes para Portugal e para o complemento de Portugal. A partir do movimento de descolonização dos anos 50 e 60, depois da Segunda Guerra, eu comecei a perceber que era necessário negociar. Isso tornou-se muito claro com o Programa para a Democratização da República. Sr. Presidente, mas a crítica que se lhe faz, ou que faz a todos aqueles que negociaram ou que estiveram ligados ao processo de descolonização, é que exatamente não negociaram nada, entregaram tudo rapidamente e de mão beijada. Está enganado. Negociámos aquilo que havia a negociar. Que era um cessar-fogo. Que era, em primeiro lugar, o cessar-fogo, e depois tínhamos de negociar as independências. Mas qualquer movimento que esteja em guerra aceita um cessar-fogo se o senhor, à partida, lhe der logo tudo o que eles querem. Mas não foi quando se encontra com o Samora Machel em Lusaka e se lhe diz nós vamos dar a independência, ele está pronto a pôr as armas no chão. Dá licença, eu nunca disse isso ao Samora Machel, como toda a gente sabe.
Quem foi que disse isso em Lusaka? Foi o Major Otelo? O Major Otelo também não disse isso. Disse que havia movimentos no terreno de confraternização entre as duas partes. Isso é a verdade que ele disse. Mas eu não disse isso. Eu só quis negociar com Samora Machel o cessar-fogo. E ele não quis, nessa altura já, porque tinha informações, mas o Sr. talvez Presidente mais disse diretas... desde o início, logo a seguir ao 25 de Abril, que a sua ideia era dar a independência às colónias. Não, a minha ideia era a autodeterminação e a independência, se fosse esse o caso. Simplesmente eu tinha, para o esquema que eu tinha na cabeça mental para as colónias, era simples. Eu considerava a Guiné perdida. A Guiné tinha proclamado a independência unilateralmente, estava reconhecida por quase 80 países e, portanto, era completamente insensato querer pensar que era possível manter a Guiné. Aliás, como agora veio à superfície, não era o caso de Angola? Não era o caso de Moçambique? Mas vamos já falar uma coisa por sua vez. Como veio agora perfeitamente ao de cima, o ditador Caetano deu ordens a diplomatas, eu não sabia, fiquei muito surpreendido com essas notícias, como outras que têm vindo a lume nestes últimos para estabelecer tempos, contactos. Para estabelecer contactos e para chegar à independência, e não excluindo a independência, não só na Guiné como noutros sítios. Mas ele não aceitou. Ele não aceitou, não sei se aceitou, estava a preparar-se para fazer, eles. Não teve tempo para ir mais longe. Foi o que nós fizemos. Portanto, acha que o Marcelo Caetano teria dado a independência à Guiné? Mas era inevitável, a guerra estava perdida na Guiné. E se desse à Guiné, teria que dar às outras colónias mais cedo ou mais tarde. Teria que dar às outras colónias mais cedo ou mais tarde, por isso é que era preciso negociar com as elites africanas. Mas de qualquer forma não o teria feito da mesma maneira, não é? Bem, se nós tivéssemos um Estado, poderíamos ter negociado de outra maneira. Simplesmente nós, quando começamos a negociar, e eu começo, evidentemente, porque parecia que não podia instaurar a democracia em Portugal, nem desenvolver o país, sem desembaraçar das guerras coloniais. Para mim era um axioma. Ou seja, sem se desembaraçar das colónias. Sem desembaraçar das colónias. E quando digo a palavra desembaraçar, digo a sublinhada. Portanto, as colónias eram um embaraço e havia que lhe pôr termo rapidamente. Não, as colónias eram um embaraço porque estávamos em 3 guerras e poderiam dar-se mais. E era natural que se desse mais, porque estávamos isolados no mundo, não podíamos contar viver sozinhos numa comunidade internacional que cada vez mais é interdependente. Sr. Presidente, independentemente de se estar ou não de acordo com isso e de nossa descolonização ter acontecido com 10 ou 15 ou 20 anos de atraso... Muito simples. Veja, por exemplo, a diferença que houve entre a Igreja Portuguesa e o Estado Português. O Estado Português não preparou elites. E todas as grandes elites, todos aqueles que se bateram contra a soberania portuguesa e que queriam a independência, ou por acaso tinham estado nas nossas universidades, ou tinham passado pela escola como é que se chama aquilo, da Associação do Império, dos Estudantes do Império, que foi a verdadeira, não, do Império, como se chamava, que foi a verdadeira escola, a verdadeira universidade dos anticolonialistas, e não lhes foi dada nenhuma preparação. Pelo contrário, na altura em que chegamos às independências, já havia bispos, já havia gente que era africana, elites africanas preparadas pela Igreja. Sr. Presidente, mas isso parece mais uma razão, para termos atuado com a maior prudência. Se não havia elites nas colónias prontas a tomarem o poder... É fácil para alguém que não viveu a situação. Quando na rua se estava a dizer, nem mais um soldado para ultramar, quando os soldados no ultramar se recusavam a combater, entregavam as armas aos inimigos. Mas justamente o senhor disse isso antes dos outros. Como disse isso? Olha... Eu disse e mantenho. Eu tive a ocasião... Quando eu fiz Nestes livros, nestes últimos dias, eu estive a ler algumas entrevistas que o Sr. Presidente deu à imprensa estrangeira nessa altura. É bom. E fiquei impressionado com, se me permite, com a ligeireza com que me parece que fazia a abordagem do problema. Por exemplo, no dia 6 de maio de 74, que é uma semana após a Revolução, o senhor diz ao Spiegel: eu falo pelo meu partido que exige a independência das colónias. A Newsweek, uma semana depois, quando lhe dizem o general Spínola não fala em independência, fala em autodeterminação, o senhor responde: o general Spínola conhece a nossa posição em independência pura e simples. E lança um aviso aos separatistas brancos: se tiverem veleidades, haverá um novo Vietnã. Portanto, o senhor, logo a seguir ao 25 de Abril, e depois é investido em ministros estrangeiros, já tem uma ideia concebida à partida. Vamos dar a independência pura e simples e rapidamente. Porque a única maneira de nesse momento não há nada a negociar. Porque a única maneira, porque há coisas a negociar, há todos os timings, há todo o processo, há muita coisa a negociar. Simplesmente, o princípio era esse. E era preciso ganhar a confiança das elites africanas que se batiam contra nós para chegarmos à paz. Primeiro objetivo, isso é paz. Outra ideia obsessiva sua nessa altura. Não é obsessiva. Só negocia com os movimentos de libertação e só lhe interessa a posição dos países africanos.
Sim, não. Relativamente aos 700 mil portugueses que estão em África, eles nunca foram ouvidos. Não, meu caro doutor Sousa Tavares, nós tínhamos várias tentativas, tinham sido feitas, inclusivamente que vieram agora à lume, por o presidente Kennedy e por os Estados Unidos da América para levar a situação portuguesa a negociar. Todos os países portugueses, todos os países que eram aliados de Portugal estavam na disposição de fazer pressão sobre Portugal para se conseguir a descolonização. Tinha havido a descolonização que tinha sido feita em França e tinha sido feita na Inglaterra. Completamente incontestável. Bem, tudo isso é incontestável. Como é que o senhor queria que nós pudéssemos manter uma situação... Mas, Sr. Presidente, como queria o general Spínola... Todos eles depois acharam que Portugal estava aí depressa demais. Não acharam. E eu também... E a verdade é que nós saímos... Eles acharam... Bem, eu, por exemplo, também se quer que lhe diga, também ainda hoje acho que nós, por exemplo, relativamente à Angola, podemos ter ido depressa demais. Mas não era o que o senhor dizia na altura. O que eu digo ao Spínola, e era o que eu digo ao Spiegel, perdão, e quando é para contrariar a tese do federalismo dos países, que era uma espécie que era o que resultava de Portugal e o futuro do Spínola, e era o equívoco que se tinha espalhado de que nós íamos fazer uma Commonwealth que não era já tardia, era impossível nessa altura. E portanto eu digo, o princípio da independência está adquirido. Agora, nunca digo é amanhã, nunca digo é depois e nunca digo é como. Mas quando diz isso, está a rejeitar o princípio da autodeterminação, porque a autodeterminação pode não conduzir necessariamente à independência. Bem, seria a primeira vez que isso passaria, mas, enfim, o senhor vai-me dar exemplos de onde é que a autodeterminação não conduziu à independência. Poderia não ter acontecido em Cabo Verde, por exemplo. Poderia não ter acontecido em São Tomé. Mas poderia, se não tivesse havido a guerra, se não tivesse havido... Em Cabo Verde não houve guerra nem em São Tomé. Não, perdão, em Cabo Verde não é pacífico que as populações quisessem ser independentes. Não houve guerra em Cabo Verde, não é pacífico, dou-lhe razão. Simplesmente o que não havia era ambiente psicológico circundante a Portugal, em África e no mundo, para nós, nessa altura, irmos por aí. Não era porque nós deixámos apodrecer a situação com uma guerra de 14 anos. É por isso que eu digo que o grande responsável é a ditadura. Se nós, em 1960, tivéssemos tido a possibilidade... Talvez seja o grande, mas será que é o único? O Sr. Presidente, por exemplo, agora diz que também acha que se calhar foi depressa demais. Mas, em Angola. Mas outra vez, uma entrevista sua ao Spínola, em agosto de 74. Ao Spiegel. Em agosto de 74. Quando lhe perguntam não está a ir depressa demais, responde o seguinte: não creio que tivéssemos procedido demasiado depressa. A situação em Angola, que se tornou explosiva nos últimos tempos, prova que possivelmente ainda não fomos suficientemente depressa. Bem, ora, deixe-me só terminar. Eu acho esta afirmação é uma afirmação de alguma gravidade. Desculpe, não é nada. Porque é como se estivesse a dizer, estão todos aos tiros em Angola e a gente tem que expirar rapidamente lá. Não é isso. Não é? Então, não é isso. O que é preciso é ver as circunstâncias em que as coisas são ditas e o processo político atual em Portugal, na altura. Eu tinha que dar a certeza, tinha que dar a prova e tinha que demonstrar às potências aliadas, aos africanos com os quais estava a negociar a reentrada de Portugal na ONU, porque Portugal estava expulso de algumas organizações internacionais, como por exemplo a Unesco e outras, que estava expulso dessas Bastaria organizações. Dizer que aceitava a autodeterminação para sermos readmitidos. Está enganado. O senhor está a ver isso com os olhos de hoje, não está a ver com os olhos de 74. Com os olhos de 74, eu fui o mais moderado dos homens dessa altura. Sr. Presidente, até o Le Monde faz as mesmas críticas e as mesmas perguntas. Não está a ir depressa demais. Não fez. Entrevista de dezembro de 74. E o senhor diz que estas críticas são injustas, não estamos a ir depressa demais. É preciso convencer o mundo da intenção séria de Portugal de abandonar as suas colónias. Isto era a única coisa que o preocupava. Porque é que eu consigo chegar às Nações Unidas e depois levar lá o general Costa Gomes, que não foi o Spínola, porque entretanto houve a crise Spínola, e consigo que todas as nações estejam ali de boa fé e consigo que as pessoas acreditem em Portugal e que se restabeleça o prestígio de Portugal no mundo. Porque eles percebem que eu estou de boa fé e que eu não os quero enganar. E porque eles sabem que eu não estou ali a fazer frases para dourar a pílula e para fazer durar o tempo e para ganhar tempo. Eu não estava para ganhar tempo. Eu estava para, de facto, resolver uma situação que já não tinha outra solução quando, em 1974, é feita a Revolução. Aliás, não se esqueça que a Revolução foi feita para isso mesmo, porque senão os militares não tinham feito a Revolução. Sim, senhora. O tempo urge, vamos em frente. Como disse, uma das coisas que marcou o seu percurso nestes 20 anos foi
a sua resistência ao Partido Comunista e a uma facção do MFA e a uma facção de extrema-esquerda. Outra coisa que se pergunta é se não começou a reagir tarde demais. Por exemplo, quando o senhor aceita participar naquele comício do 1º de maio em posição subalterna relativamente ao Cunhal. Quando aceita ir ao aeroporto e deixá-lo falar um tempo... Se me dá licença, uma coisa por sua vez. Isso, aliás, está mal dito ali, porque se diz no texto que eu fui o primeiro e o Cunhal foi o último, não é assim, eu fui o penúltimo antes do Cunhal. Pois, está bem, de acordo. E, aliás, eu já expliquei o que é que isso foi, como é que isso foi, e os critérios que foram invocados, como da idade e outros. Bem, é preciso ver que então, o Cunhal falou por ser mais velho. Não falou mais velha só a idade ou mais velha a resistência antifascista? É mais velha a resistência antifascista, e porque nós tínhamos a consciência nessa altura que o Partido Socialista, quando eu chego a Portugal, era um pequeno partido que tinha 2.000 militantes na sua, enfim, no máximo, e estávamos convencidos, como aliás sucedia em França nessa época, na Itália nessa época e na Espanha nessa época, que o Partido Comunista era muitíssimo mais forte que nós. Nós tínhamos essa ideia. Quer dizer, o que faz inverter essa tendência são os erros do Partido Comunista e a confrontação que eu tive que nós tivemos com o Partido Dr. Mário Comunista. Soares, mas o senhor esteve de início convencido que o Partido Comunista ia jogar as regras do jogo democrático? Estive convencido. Até quando? Estive convencido até junho, julho de 1974. Quer dizer, quando eu tenho a primeira conversa... O Sr. Presidente passa a expressão, ainda engoliu a demissão do professor Adelino Palma Carlos, engoliu o 28 de setembro, que chamou uma tentativa de golpe reacionário. Eu não estive de acordo com o professor Adelino Palma Carlos no golpe que ele tentou fazer, aliás, com o general Spínola. Nisso eu estive sinceramente convencido que não era caminho, que não era o caminho, mas o que ele dizia na altura, inverter o programa do MFA. Não estive de acordo com isso, não estive de acordo com o Sá Carneiro concretamente nessa posição, que deu a saída do Sá Carneiro. Mas ainda aceitou o 28 de setembro, sem dúvida. Não, o 28 de setembro... Chamou-lhe uma vez uma tentativa de golpe reacionário. Não, a partir do 28 de setembro, o meu amigo pode pensar que eu agi com alguma prudência e com alguma tática, visto que eu pensei que era importante fazer as eleições. E eu já expliquei isso várias vezes, quando foi o 11 de março, eu quis denunciar o processo. E, numa reunião dramática que houve no secretariado, no próprio dia 11 de março, do secretariado do Partido Socialista, eu e o Sr. Tomé Acardia éramos aqueles que entendíamos que devíamos logo denunciar esse processo, e todos os outros... E, nomeadamente, estava contra as nacionalizações que se fizeram na sequência do 11 de março. Achámos que as nacionalizações, estávamos contra, nós tínhamos aprovado o plano Melantunes 8 dias antes, que não previa as nacionalizações, tínhamos discutido as nacionalizações e tínhamos ganho essa batalha. E, portanto, aí achou que o fundamental é que houvesse eleições, para haver uma legitimidade eleitoral contra a revolução. Exatamente. Nessa altura, nós entendemos que não devíamos sair do processo, porque se saíssemos do processo não teria havido eleições. E se não tivesse havido eleições, é óbvio que os comunistas tinham tomado o poder em Portugal. E acha que eles quiseram mesmo tomar o poder em Portugal? Eu não tenho dúvidas a esse respeito. Alguma vez falou disso com o Dr. Álvaro Cunhal? Bem, é natural que o Dr. Álvaro Cunhal diga hoje que não. Mas há manifestações de todo o género, ainda hoje vem uma do Gladin, que era um Zagladin, que era um dirigente soviético, o Pomanariov e outros, que eram partidários de que se atirasse o barro à parede a ver se pegava, como pegou em Cuba. Eu falei nisso, não com o Álvaro Cunhal, mas falei nisso em janeiro de 1975. E nunca mais falou disso com o Dr. Álvaro Cunhal? Mas falei com o Gromyko, por exemplo. Com o Dr. Álvaro Cunhal não falei... Mas perguntou isso ao Gromyko, que era ministro estrangeiro na altura? Exatamente, e disse-lhe, se o senhor põe isto em causa, todos os acordos de Helsínquia não se podem manter. O que é que ele respondeu? Ele dizia que a posição da União Soviética era de não aceitar ou de não gostar que isso acontecesse, mas que naturalmente ele não tinha mão sobre o Partido Comunista Português para fazer, e que eram os camaradas comunistas portugueses que... Acreditou nessa resposta do Dr. Mário Soares? Obviamente não acreditei, simplesmente foi a resposta dele. E eu acredito que houvesse uma divisão no mundo soviético, esse respeito, que houvesse alguns que eram partidários de se avançar e que apoiavam a fundo o Partido Comunista, e que havia outros que temiam que isso pudesse pôr em causa a política do equilíbrio que eles tinham de Helsínquia. Dr. Mário Soares, uma coisa que surpreendeu muita gente foi que depois do senhor, de facto, ter protagonizado essa resistência e essa luta, que foi uma luta vital contra o Dr. Álvaro Cunhal e contra os comunistas, aparece recentemente
a dizer parabéns, Dr. Álvaro Cunhal, o senhor fez 80 anos de idade, o senhor é um referente da democracia, foi um poder moderador. Não disse isso, desculpe. Não disse isso, mas disse que o senhor foi um poder moderador e evitou um banho de sangue. Eu disse duas coisas que é verdade. Eu disse duas coisas que eu suponho que são verdade e que são legítimas. E eu digo muito, se o Dr. Álvaro Cunhal tivesse chegado ao poder e tivesse ganho em 1975, essa confrontação que houve connosco, ele teria sido uma espécie de Honecker e neste momento estava, na melhor das hipóteses para ele, estaria exilado no Chile ou em qualquer sítio, ou estaria preso. Antes disso, acha que estaria estado o Sr. Presidente exilado? Não, as pessoas pensam, e eu talvez também pense, como aliás pensou o Kissinger, que me disse algumas vezes... Propôs-lhe a fuga? Não, propôs-me a fuga e mais do que isso, e disse que se eles ganhassem eu seria preso ou morto. Ou preso à vida ou morto, que foi o que sucedeu a muitos outros socialistas na América, na Europa e em vários outros sítios. Falando no Kissinger, qual foi o apoio externo que teve para essa resistência, nomeadamente dos americanos? Nenhum. Quer dizer, tirando o embaixador Carlucci, que foi compreensivo e que efetivamente, se é verdade o que diz o filme, que explicou aos americanos, e é daí que começam as minhas boas relações com os americanos, que eu era a pessoa que poderia ser o rosto visível da oposição ao projeto comunista em Portugal. Tirando isso, nenhum. Não houve apoio material, não houve apoio financeiro? Nenhum apoio financeiro. Não houve armas, não houve promessas da esquadra da NATO? Nada, zero. Houve sim apoio dos alemães. Nunca lhes pediu apoio? Não lhes pedia, eu pessoalmente nunca lhes pedi apoio. Eles também nunca me ofereceram. E eu suponho que se lhes pedisse não me ofereceram, por isso eu não cheguei a pedir. Quer dizer, porque eu vi que a posição deles, e particularmente o Kissinger, era de dizer, meu caro senhor, você está perdido, nunca se avançou tanto num país e nunca os comunistas dominaram tantas posições para depois recuarem. Portanto ele não acreditava quando o Sr. Presidente dizia que não seria o Kerensky. Você vai ser o Kerensky, portanto não fique na América, era tudo quanto ele me dizia. E eu disse-lhe, olha, mas a Europa, por exemplo, o meu amigo Willy Brandt, o Olaf Palme, etc., estão convencidos, o Kreisky, estão convencidos que é possível organizar e apoiar a nossa resistência em Portugal. Bem, a verdade é esta. Ele disse-me em francês, bonne chance Europe, com um ar de grande ironia, como convencido que nós íamos ser a vacina para o resto da Europa. Dr. Mário Soares, e o Partido Socialista alguma vez esteve militarmente organizado para resistir? Não, o Partido Socialista teve algumas organizações, quer dizer, teve pessoas que tinham armas, andaram muitas armas na sede do Partido Socialista, isso é verdade. Essa é a história das armas do Edmundo Pedro. Não só essas, mas ele também, mas outras pessoas tiveram de facto armas. Mas havia uma estrutura militar? Não havia uma estrutura militar, havia uma estrutura, digamos, que se dizia de segurança para as manifestações e para os choques, etc., para a tomada mas não havia nenhuma coordenação militar com o grupo dos 9 do MFA? Houve mais alguma coisa do que isso, e isso talvez seja novo, que eu lhe diga isso, porque o Primeiro-Ministro Callaghan conta isso nas memórias, mas não conta tudo, conta só uma parte. Ainda recentemente eu recebi aqui em Belém e ele fez um discurso nesse sentido. Houve contactos, de facto, entre nós, nas vésperas de 25 de novembro, com os ingleses e com, digamos, os serviços ingleses os serviços secretos ingleses. E eles mandaram, de facto, cá alguns operadores ingleses que estiveram comigo, que eu recebi, e havia um plano para se nós ficássemos cortados. E por isso é que eu vou no dia 25 de novembro, não foi por uma decisão arbitrária ou por não querer estar em Lisboa, foi uma decisão estudada, e não era o plano dos ingleses, era o nosso plano, combinado com a gente dos 9 e combinado também com o secretariado do partido. Qual era o apoio que os ingleses davam, então? Os ingleses estavam dispostos a dar-nos armas e a abastecer-nos de gasolina nas primeiras horas, se houvesse um corte entre Lisboa e Porto, por via aérea entre Lisboa e Porto, estavam dispostos a isso, havia um plano para isso, e felizmente que isso não foi por diante, porque às 2 horas da manhã, e aí está outra coisa que se deve ao Dr. Álvaro Cunhal e ao General Costa Gomes, que o convenceu, desistiram no 25 de novembro, porque se eles não têm desistido, e quando eles desistiram, deixaram só a extrema-esquerda sozinha no terreno, mas se eles não têm desistido essa hora, aquilo tinha sido muito sério, porque eles tinham condições, talvez,
para dominar... O senhor pessoalmente estava pronto a pegarem armas na mão ou ficaria... Bem, eu nunca fui, como sabe, nunca fui tropa, não tenho nenhuma prática de armas, a minha única arma tem sido sempre a caneta. E essa não é má, nas alturas Mas estava pronto a lançar um apelo à resistência armada civil. E fui-me apresentar no dia 25 de novembro, como está aí o general, o brigadeiro Pires Veloso e o general Lemos Ferreira, que levou os aviões todos para o 25 de novembro, ao quartel-general do Porto, com o Manuel Alegre, fomos para lá para fazer essas declarações às primeiras horas, se as coisas tivessem marchado mal. Felizmente marcharam bem, portanto, e não foi nada disso necessário. Portanto, em sua opinião, o país deve a não inclusão de uma guerra civil ao general Costa Gomes? Eu penso que o general Costa Gomes contribuiu, já o disse, contribuiu de facto em 2 momentos importantes para que as coisas se caminhassem bem. Eu fiz muitas críticas ao general Costa Gomes e continuo a fazer, mas há 2 coisas importantes. Uma foi que ele aceitou e cumpriu o contrato que fez connosco quando foi de haver eleições para no 25 de Abril. E isso foi importante. A segunda questão foi que ele convenceu, no 25 de Novembro, convenceu os operários da J. Pimenta a tirar as betoneiras da frente dos comandos e depois convenceu o Dr. Cunhal, ou alguém por ele, para desistirem do 25 de novembro. Aqui vem uma pergunta maldosa. Isso não é uma tentativa para diminuir o papel que se reconhece, toda a gente reconhece, ao seu arqui-rival ou inimigo, Ramalhianos? No 25 de novembro. Eu acho que o general Ramalhianos tem um papel histórico no 25 de novembro, toda a gente sabe, foi ele que chefiou e coordenou, como ele próprio disse no filme, a ação de comando no 25 de novembro. É a partir do 25 de novembro que ele aparece na vida política portuguesa. Antes disso tinha sido uma figura apagada de 25 no processo português. Porquê que... E eu não sou um inimigo pessoal dos generalianos. Eu critiquei e não estive de acordo com várias atitudes dos generalianos ao longo do processo político. Mais nada do que isso. Sim, senhor. Acha que ele tentou conscientemente boicotar os seus governos, sabotá-los? Não, ele a partir de uma certa altura, durante o primeiro governo, ele deu-me um apoio efetivo. Durante o segundo governo, enfim, incitou-me a fazer a aliança, que foi uma aliança de incidência parlamentar com o CDS, e depois tirou-me de alguma maneira o tapete, quando o professor Freitas do Amaral, instigado pelo Amar da Costa, que eu aliás não meti no governo e foi um grande erro que eu reconheço, quis romper esse acordo por causa dos problemas do Ministério da Agricultura. Aliás, o seu pai teve um papel muito importante nisso, porque denunciou toda essa política. O Sr. Presidente achava que não havia razão para que o general Lianos tivesse demitido o seu governo nessa altura, quando o CDS retirou o general Lianos por 2 vezes podia ter-me dado a chance de continuar a governar. Sr. Presidente, mas uma vez foi dessa, outra vez foi no último governo, quando ele destituiu o meu governo, que tinha 36%, salvo erro, na Assembleia. Ele podia tê-lo feito, mas o Sr. Presidente também podia ter feito o mesmo quando, mais tarde, quando o Sr. é Presidente da República, o PS, junto com o PRD, derrubam o primeiro governo de Cavaco Silva. E, em minha opinião, isto é uma mera opinião, as razões porque o Sr. Presidente não o fez e convocou eleições são semelhantes às que o general Ramalhianos também derrubou o seu governo. Ou seja, é o sentimento do Presidente da República que, numa altura é ele, noutra é o senhor, que o governo não corresponde ao desejo da maioria da opinião pública. Era possível que ele pense isso, mas a verdade é que há aqui 2 critérios. O primeiro governo do professor Cavaco Silva tinha era mais minoritário, e ele deu-lhe posse, do que o meu governo que ele destituiu. Sim. Isso é um facto objetivo, não há discussão acerca disso. No caso da reunião, no caso da dissolução da Assembleia da República, eu preveni toda a gente. Quando o Hermínio Martinho foi à minha casa dizer que ia apresentar uma moção de desconfiança ao governo, de censura ao governo, e, portanto, que estava convencido que ela seria votada favoravelmente, a primeira pessoa a quem eu telefonei foi ao professor Cavaco Silva a avisá-lo disso, que não sabia. Eu estava em vésperas de ir para o Brasil e estava doente, aliás. A segunda pessoa a quem telefonei foi o Dr. Vítor Constâncio. Preveni-lhe disso e desde logo lhe disse: não vote essa moção, porque se vocês votam essa moção, eu posso lhe garantir que eu não aceito um governo desse estilo.
e tem que dissolver a Assembleia porque e não isso está na disse isso ao lógica Hermínio das Martinho? coisas. O Hermínio Martinho estava tinha... convencido que ele daria, que o Sr. Presidente daria posse a um governo. O Hermínio Martinho com o não tinha que dizer, ele apanhou-me um pouco de surpresa, vai-me dizer isto, olha, eu quero, o senhor vai-se embora amanhã, eu quero dizer que vou fazer isto. Eu agradeci-lhe e limitei-me a dizer, bem, eu vou informar o Primeiro-Ministro, como fiz, e informei também o Vítor Constâncio. Independentemente depois disso, eles fizeram cá, entretanto, isso deu muitas voltas, eu estava no Brasil, várias vezes me telefonaram para o Brasil, nos telefonemas para o Brasil eu disse sempre a mesma coisa, quando cá cheguei, apesar dos meus amigos do Partido Socialista dizerem, você tem que... Já tinha um governo formado à sua espera. Tem que aceitar este governo, porque este governo tem pés para andar, porque eu disse não tem, porque esse governo é varrido, da mesma maneira que eu próprio seria varrido se isso tivesse feito isso, porque eu fui eleito por 138 mil votos da primeira vez. E eu tive a percepção nítida que se eu tivesse feito nessa altura o que fez o Mitterrand quando foi eleito pela primeira vez, que isto é, dissolver a Assembleia e convocar eleições, que eu tinha criado uma tensão enorme na sociedade portuguesa com um país dividido em dois, que estava dividido ao meio. E eu entendo que um país dividido ao meio é potencialmente um país em estado de perigo latente. É isso e por que justifica isso a sua célebre frase no dia seguinte à sua eleição em 1986. A maioria presidencial está esgotada. Acabou-se o povo de esquerda, a maioria presidencial. Não, nunca disse acabou-se o povo de esquerda. Não, desculpe. Disse-me a mim, eu lembro-me. Eu perguntei-lhe, onde é que fica o povo de esquerda? Não, o povo de esquerda não. E o Sr. Presidente respondeu, o povo de esquerda acabou. Eu agora sou Presidente de todos os portugueses. Eu sou Presidente de todos os portugueses, isso disse, sou Presidente de todos os portugueses, e sou... e não invoco a maioria presidencial, porque a maioria presidencial se esgota com o ato da eleição. Então que sentido é que fez ter apelado para o povo de esquerda, dizendo que ou era isto ou vinha aí a direita? Fez o sentido que toda a esquerda compreendeu, tanto que votou em mim mesmo com sal de frutos. Votaram em si, mas se calhar esperavam outro comportamento seu no primeiro mandato. Não tenho visto que tenha havido muitas reclamações da parte da esquerda acerca do meu mandato. Não tenho visto, sinceramente não pode confundir a falta de candidatos à altura com a aprovação completa. Não tenho visto. Bom, Sr. Presidente, os últimos 10 anos de Portugal recebem o rótulo cavaquismo. O que é que o senhor acha do cavaquismo? Bem, eu já disse algumas vezes que prefiro o cavaco ao cavaquismo. Qual é a diferença? Bem, é que o cavaquismo é um situacionismo, é uma espécie de situacionismo para mim, e é algo com o qual eu penso que é uma coisa de oportunismo político de curta vista, não é? Com um sistema de poder que é desagradável para mim, na medida em que há uma certa confusão entre um partido hegemónico e o aparelho do Estado e a máquina do Estado. E acha que se pode fazer essa diferença entre ao cavaquismo e ao cavaquismo? Se se chama cavaquismo a isso, se é isso que se chama o cavaquismo, eu já tenho dito muitas vezes não gosto. E digo com clareza perfeita. Quanto à pessoa política, ou político Cavaco Silva, eu acho que efetivamente ele é muito diferente hoje do que foi, que aprendeu muito, que é um homem inteligente e que é um político hábil, isso acho. Sente alguma inveja pelo êxito que ele teve, pelo menos no início? Quer dizer, deixa-me terminar a pergunta. A pergunta é a seguinte: o professor Cavaco Silva aparece nas ruínas do governo do Bloco Central, mas vai herdar duas coisas que são obra do Bloco Central, que é a estabilidade financeira, conseguida à custa da austeridade que o varreu a si do poder, e a adesão de Portugal à Comunidade Europeia. Ou seja, ele colheu os frutos de uma obra para a qual não tinha trabalhado. Nesse ponto, não sente que o destino foi injusto consigo e que o premiou indevidamente? Eu acho que o destino foi sempre comigo extremamente generoso, mais do que eu mereceria. E se há alguma qualidade que eu... És uma confissão extraordinária. E se há alguma coisa que eu lhe posso dizer, e você que me conhece razoavelmente deve talvez concordar comigo, é que eu não tenho esse tipo de sentimentos mesquinhos da inveja. Não é uma coisa de que eu seja propriamente inclinado. Não, mas eu estou a falar da inveja política também. Não quero compor o meu papel na história, não tenho nenhuma ideia dessas. As coisas são o que são, a verdade vem sempre ao de cima d'água. Eu tenho a certeza disso e a convicção profunda acerca disso. Mas, portanto, dá de barato que o cavaquismo, aquilo que a gente estava a chamar o cavaquismo, se preferir os 9 ou 8 anos de governo do professor Cavaco Silva, tem sido um êxito. Não, eu não digo isso. Eu digo que o governo tem tido coisas boas, tem tido coisas más, fez algumas transformações importantes no país, indiscutivelmente, e aproveitou da estabilidade financeira que foi criada no governo, não só por mim, mas por o ministro Hernani Lopes e por todo o governo do Bloco Central, em que entraram dois partidos, como se sabe.
Só eu é que paguei as custas, ou por outro, o Partido Socialista é que pagou as custas desse período. Portanto, foi feito por isso, pelo facto de ter estado na comunidade. O partido é que pagou. Há dias li não sei quem que disse que quando largou o Partido Socialista nessa altura, o seu Presidente deixou reduzir de rastros para muito tempo. Isso pesa. Não era essa a minha intenção, não era essa a minha intenção, não foi essa a minha intenção, nunca sacrifiquei nada de pessoal ao partido, pelo contrário, sempre tive uma visão do partido, enquanto fui do partido, de que devia dar, eu é que devia dar as coisas ao partido qualquer coisa e não me devia servir do partido e nunca me servi do partido. Aliás, curiosamente, durante todo o tempo em que fui secretário-geral do partido, como deve saber e se deve lembrar, eu governei muito no partido contra o aparelho, mas eu arrastava o partido, porque tinha mais votos do que o próprio partido e, portanto, eu era útil ao partido e por isso é que aqueles que eram meus adversários dentro do partido, nos momentos próprios iam-me chamar para fazer campanha. Depois do seu último governo central, o que é incontestável é que o país estava zangado consigo, perdoou, elegeu o Presidente da República, mas nunca mais quis ver a esquerda no poder. Bem, os períodos em política, a esquerda e a direita, como sabe, a alternância democrática é de regra numa democracia, isso pode mudar-se. Em França estiveram muito tempo a direita no poder, depois veio a esquerda, agora está outra vez a direita, e quem diz em França diz em Espanha ou qualquer outro partido. São as vicissitudes das democracias. Sr. Presidente, qual é o sentido deste prefácio ao seu último livro, Intervenções, o 8º volume? Já leu também o meu prefácio, muito bem. Já li o prefácio. O livro foi lançado ontem. Pois, mas o prefácio é o facto político da semana, porque de facto ali parece-me que pela primeira vez e claramente o senhor traça um diagnóstico completamente negro do país. Setor a setor. Não é exato. Não é exato. Eu estou muito preocupado acerca de muitas coisas. Estou preocupado acerca da Europa, estou preocupado acerca do mundo e estou preocupado também acerca de Portugal. E eu digo que, de facto, nós fizemos muita coisa e conseguiu-se fazer alguma coisa, mas eu temo que, quando os fundos terminarem, os apoios internacionais que nós temos tido por via de estarmos na Comunidade Europeia terminarem, nós não tenhamos um setor primário, nem pescas, nem agricultura, nós não tenhamos justamente, uma indústria diz é que o setor produtivo está todo destruído. Que o setor produtivo não esteja suficientemente capaz de ser competitivo e, portanto, isso põe-nos um problema. Mas, no final, eu não sou totalmente pessimista, visto que eu continuo a acreditar na capacidade dos portugueses e no homem português e acho que se deve investir na inteligência dos portugueses, isto é, na formação, na educação, na ciência, na Portanto, cultura. não se prepara para fazer ao professor Cavaco Silva, neste seu mandato, o mesmo que acha que o general Lianos fez a si quando o senhor era primeiro-ministro? Eu digo também no prefácio deste meu livro que eu tenho uma concepção e uma leitura do que é um regimento semipresidencialista que eu suponho que é rigorosa e não me tenho afastado dessa leitura. Tenho tido uma magistratura de influência, mas tenho sido partidariamente isento e continuarei. E eu até digo uma expressão que é uma expressão popular, talvez não seja muito aconselhada, mas que foi a que me ocorreu na altura. Não se pense que eu no último minuto de estar Presidente da República vou borrar a pintura, eu que tive um comportamento que tem lógica, coerência e um certo sentido de dignidade. Há quem pense que o Dr. Mário Soares gostaria de borrar a pintura. Terminar a sua carreira política como o homem que devolveu a esquerda ao poder em Portugal. Bem, se me disser que eu gostaria que a esquerda viesse ao poder, eu não lhe minto a dizer que sim, gostaria. Não é apenas isso, é fazer por isso. Agora, fazer por isso não, porque não é essa a minha missão. E isso tem que ser fruto da própria esquerda. Sim. E ao contrário do que se pode pensar ou dizer, e muitas vezes também se diz, que eu quero ter uma tutela sobre a esquerda ou uma tutela sobre o Partido Socialista, isso é falso. E posso lhe garantir que será falso. Senhora, Sr. Presidente, não conseguimos... É difícil passar 20 anos em revista em 3/4 de hora. Chegámos ao fim do tempo. Eu queria lhe perguntar, simplesmente, se lamenta alguma coisa nestes 20 anos, se havia alguma coisa que tivesse feito diferente, se pudesse voltar atrás. Bem, naturalmente que lamento. Cometi erros como toda a gente, cometi muitos. Posso lhe dizer que eu não estava muito preparado quando cheguei ao poder. Pela primeira vez, não estava. Está-me a dar razão na parte da descolonização. Não, eu não conhecia a África. A única África que eu conhecia era, de facto, São Tomé, isso é verdade. E não mudou de ideias agora que conheceu a África portuguesa? Não mudei de ideias. Acho que aquilo que nós fizemos... Não lhe levantou dúvidas? Eu pergunto isto porque levantou a muito boa gente. Não, terá levantado a muito boa gente, mas eu continuo a achar que o grande responsável de tudo aquilo que sucedeu em África e que está a suceder em África foi o colonialismo português, foi o Salazar e a ditadura.
É verdade que as coisas correram mal depois das descolonizações, mas onde não correram mal? Desde a Argélia até à Somália, não há nenhum país africano. A África está essa era a vantagem em termos descolonizado mais tarde. Não é termos descolonizado mais tarde, era termos descolonizado mais cedo de outra maneira. Isso sim. Isso é que e mais tarde de outra maneira. Mais cedo de outra maneira. Mais tarde de outra maneira era impossível. Sinceramente, é um exercício intelectual dizer isso, mas é impossível. É impossível demonstrar o que quer que seja, porque a história não é um laboratório. Mas no meu convencimento por cima... Esse erro não o assume? Não, esse erro não o assume. Que erros assume? Eu assumo erros, quer dizer, quando, durante toda a vida, eu fui um oposicionista. Tinha uma formação literária, cultural, mas não tinha uma formação economista. Deveria talvez ter tido, com as funções que acabei por ter que desempenhar, e teve que ser improvisado, e naturalmente quando li os dossiês, muitas vezes, e fui influenciado por esta ou por aquela pessoa... É verdade a fábula célebre, a fama, o senhor tem de ler mal os dossiês e não se interessar por questões económicas. Sabe que, não é verdade, sabe que se essa fama fosse verdadeira eu não tinha chegado onde cheguei. E a verdade é que nunca ninguém me apontou nem grandes erros, nem grandes falhas, quando eu tive que falar sobre o que quer que fosse. O que significa que me preparei para falar e para dizer as coisas que dizia. Agora, eu reconheço que, por exemplo, se eu tivesse sido... É verdade que o senhor disse que o professor Cavaco Silva era um contabilista sem biografia? Não, nunca disse tal coisa. Nunca disse tal coisa. Nem pensa? Nem penso. Não entra aí Aliás, justamente... a biografia não tinha biografia em 1970 e 85, não tinha, tinha sido ministro do Dr. Sá Carneiro. Respondeu-me com muita finura quando uma vez lhe perguntei onde é que estava quando foi a Fonte Luminosa, e ele respondeu com muita finura: estava como toda a gente no terreno, a manifestar-me no terreno. Não é? E respondeu-me bem. É? Portanto, prova que tem capacidade de inteligência e de resposta pronta. Sim, senhora. Dr. Mário Soares, muito obrigado. Foi o nosso primeiro convidado desta série de programas 20 anos, 20 nomes. Para a semana estamos aqui no mesmo horário com o Dr. Álvaro Cunhal. Boa noite. Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Estranho som da memória a murmurar, ao longe reconheço a casa e a língua familiar. Estranho som da língua na frase familiar. O mar, ou numa outra língua, o mar nunca será demais lembrar. É um outro olhar para outro olhar.